Tudo bem, meus amores? Na aula de hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre genética para iniciarmos os estudos de reprodução que vai ser a base do estudo do quarto bimestre, tá? Então, a gente vai relembrar alguns conceitos. Primeiro, a gente vai falar sobre as células. Por que sobre as células? Porque os genes, eles estão dentro das células. Então, a gente tem que relembrar o que seriam células. Bom, meus amores, célula é a unidade fundamental para formar um indivíduo vivo. Eu tenho que ter em mente que todo organismo vivo, ele é constituído por pelo menos uma célula. Então, eu posso afirmar que para um indivíduo ser considerado ser vivo, ele precisa ter na sua constituição pelo menos uma célula. E aí, quando esses indivíduos tiverem uma célula, nós os classificamos como organismos unicelulares. Agora, quando eles possuem muitas, milhares de células, eles são chamados de pluri ou multi, né? Multi ou pluricelulares, que é o nosso caso. Não tem uma quantidade mínima, tá, meus amores? Tem várias células multi ou pluricelulares. Bom, por que a gente precisa falar das células? Porque no interior delas é que nós vamos encontrar o material genético, que é a base da genética, né? Genética é a ciência que estuda a hereditariedade, a transmissão das características dos descendentes, né? Dos pais para os filhos, dos avós para os netos, né? Pode pular gerações, então a genética que vai estudar essa hereditariedade. E este material genético que vai transmitir essas características, eles se encontram no núcleo da célula, no interior da célula. Então, é por isso que a gente tem que lembrar um pouquinho o que é célula. E aí, nós podemos encontrá-los de duas maneiras no núcleo, no interior das células. Primeiro, pode estar espalhados, né, sem ter nenhuma membrana envolvendo, o separando do restante da célula. Ou pode estar dentro da célula, mas dentro de uma membrana, como se fosse dentro de uma nova estrutura. E aí a gente classifica essas células como procariontes ou eucariontes. E aí as procariontes são as que não têm esse envoltório, ou seja, lá pela classificação antiga nós diríamos que células procariontes são células que não possuem carioteca, né? Que não possuem membrana nuclear, que o núcleo fica disperso no citoplasma. E aí, eu só mudei a maneira de falar, mas eu falei a mesma coisa. Eu disse para vocês que material genético que fica dentro do núcleo das células, nas células procariontes fica espalhado, né? Fica imerso no citoplasma sem nenhum envoltório. Já nas células eucariontes, que é o nosso caso, nós somos indivíduos eucariontes, tem uma estrutura que separa esse material genético do restante da célula, que a gente chama de membrana nuclear ou carioteca, né? Então, o material genético ele está envolto por essa membrana e não espalhado no citoplasma. E temos que lembrar também que no citoplasma também se encontram outras organelas, mitocôndrias, lisossomos, peroxossomos, complexo de Golgi, enfim, né? Várias outras organelas que vão desempenhar diversas funções vitais para a célula e para o indivíduo. Então, a célula é de extrema importância para todo e qualquer ser vivo. Ok? Então, já que relembramos o que é célula, classificações dos organismos quanto à quantidade e presença de membrana nuclear, a gente pode começar a falar então a respeito de genética. Mas para eu falar em genética, eu tenho que falar num carinha que a gente conhece pra caramba, que é o DNA. Só que o DNA é uma sigla DNA em inglês. Em português seria ADN, porque significa ácido desoxirribonucleico.
O nome é feio, mas a estrutura é linda. Ele é que vai conter as informações necessárias para passar dos descendentes para os seus descendentes. Então, se você tem um olho, puxou lá a cor ou a forma, se é puxadinho por causa do seu avô, é graças ao seu material genético, é graças ao seu DNA. Tá? Então, o material genético ele é constituído pelo DNA, mas o DNA ele é muito grande, muito grande. Então, ele precisa ser condensado, ou seja, ele é todo espiraladinho para caber dentro do nosso núcleo. Então, ele fica condensado na forma de cromossomo. E é o cromossomo que vai conter os genes que vão passar, então, estas características que eu acabei de falar aqui, por exemplo, o formato do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, o formato do nariz, a sua estatura, alguma predisposição para alguma doença, enfim, todas as características dos teus familiares, tá? Mas, como tudo é maravilhoso, nós temos diferenças, né? Nós não temos pessoas iguais, diferentes com o mesmo DNA, exceto os gêmeos verdadeiros que vieram de um mesmo zigoto. Aquele zigoto que se dividiu e formou dois indivíduos, aqueles dois indivíduos sim possuem DNA iguais, mas fora isso, nenhum outro caso de semelhança de DNA. Então, o seu DNA é particular, o meu é só meu, o do seu primo é só do seu primo, e isso que é interessante, porque nos fornece variabilidade genética. E a variabilidade genética é uma garantia, é um ganho evolutivo que nós, organismos, tivemos, que nós, seres humanos, tivemos e todos os outros indivíduos que fazem reprodução sexuada. Por quê? Porque se houver um desastre, por ter variabilidade, organismos vão responder diferente a cada um aos desastres. Como a gente pode falar, por exemplo, aqui do coronavírus, né, da Covid-19 que nós estamos vivenciando. Por que algumas pessoas desenvolvem a forma mais grave? Por que pessoas não têm sintoma nenhum? Por que pessoas convivem com doentes, né, e não contraem a doença? Enfim, como é uma doença nova, né, são perguntas que se fazem, né, que os cientistas buscam as respostas, mas isso tem a ver com o fato de sermos indivíduos únicos, cada um é do seu jeitinho e geneticamente também. E isso pra gente é maravilhoso, porque se houvesse falássemos assim, se fosse grave para todo mundo, olha a quantidade de extermínio que haveria, né? Então, a variabilidade genética é um ganho evolutivo e maravilhoso para os organismos vivos, ok? Então, a gente tem que entender que o DNA ele vai fazer parte do material genético e a sua formação, ele é de duas fitas, tá? Cadeia dupla, que vão se espiralar, a gente chama de forma de hélice, né, helicoidal. E aí a gente tem sim estruturas que vão compor o DNA e vão fazer essas fitas se ligarem. Agora não é interessante para a gente falar a respeito da estrutura do DNA. Eu só quero que vocês entendam que o DNA ele tem relação direta com essa transmissão dos caracteres, ok? Dos caracteres hereditários, tá? Tanto para caracteres físicos, né, quanto para algumas doenças que já têm sim a comprovação da sua origem genética, ou pelo menos a predisposição genética. E aquele caso de uma família que tem lá uma incidência alta de um tipo de câncer, os descendentes dessa família já precisam ficar atentos a este câncer mais do que outras pessoas, porque ele também tem um potencial genético. Quer dizer que todo mundo vai ter? Não, mas quer dizer que em determinadas doenças o fator genético ele favorece o surgimento daquela doença ou daquela característica, ok? Então nós temos na primeira imagem uma foto do DNA
E na segunda imagem nós temos a célula, o núcleo, ou seja, ele está separadinho aí, então eu tenho uma célula eucarionte. E dentro lá do núcleo nós temos os cromossomos e o DNA lá dentro está condensado na forma do cromossomo, e dentro do DNA nós temos os genes, que vão ser de fato aonde vão passar essas características. Essas imagens nós temos no livro de vocês na página 267, lá do módulo capítulo 1, módulo 4, ok? Bom, e aí deixa eu falar com vocês aqui agora sobre dois tipos de células que nós temos no nosso corpo. As células somáticas e as células sexuais. Bom, nas células somáticas, essas células vão formar o nosso corpo. São células que vão formar os tecidos, o osso, o cabelo, a boca, o nosso rim, enfim, vai formar o nosso corpo. Elas não estão relacionadas à reprodução, tá? Elas têm 46 cromossomos na espécie humana e, por causa disso, nós as chamamos de células diploides ou 2N, porque ela tem um total de 46 pares de cromossomos, tá? Lembra que os cromossomos lá vão estar relacionados ao DNA para poder justamente passar essa herança genética, ok? Já as células sexuais, elas também são chamadas de gametas, ou células reprodutivas, ou células gaméticas. Essas células, elas têm uma única função: reprodução. Então, são células especiais no nosso corpo que têm a função específica de reprodução. Por isso que elas são chamadas de células sexuais, porque estão relacionadas à reprodução sexuada, ou os gametas, tá? No caso aqui, já que elas são células com esses fins, elas vão ter metade dos cromossomos. Por que só a metade? Porque na reprodução sexuada eu vou ter a união dos gametas da mãe e do pai. Então, se uma célula somática tem um total de 46 cromossomos, a célula sexual precisa ter a metade dessa carga genética. Por quê? Porque eu vou precisar da outra metade que vier da outra parte, no caso do pai, se a célula for da mãe. Se for do pai, no caso da mãe, tá? Então, ele tem a metade da carga genética justamente para fornecer ao indivíduo essa variabilidade genética. Ou seja, o meu filho, ele tem metade da minha carga genética e da minha família, porque isso vai sendo passado de geração para geração, e a outra metade da carga genética dele vem da família do pai dele. Então, ele tem uma mistura de genes do pai e meu. Quer dizer, já é diferente da minha, que tenho da minha mãe e do meu pai. E vai ser diferente do filho dele, que vai ter dele e da mulher com quem ele tiver filho. E por aí sucessivamente. E isso é que vai fazer o que a gente fala de variabilidade genética. Eu vou misturando os genes. E também é isso que, infelizmente, em casos de casamentos consanguíneos entre seus familiares, pode potencializar uma doença. Por quê? Porque os genes da doença ali vai estar tanto com o pai quanto da mãe. Tá? Por isso que antigamente dizia-se que casar entre primos, o filho nasceria doente, enfim, né? Porque a variabilidade não acontecia. Ele tinha o gene doente tanto pelo pai quanto pela mãe. Já quando há entre casamentos que não são consanguíneos, pode haver só de um dos lados. Também pode haver dos dois, mas as chances são menores por causa dessa variabilidade, ok? Então, no homem, essa célula é chamada de espermatozoide.
Na mulher, a gente erroneamente chama de óvulo, mas na verdade nós chamamos de ovócito, tá? Existe um processo de formação, tanto no homem quanto na mulher, que vai formar essas células sexuais, que a gente chama de gametogênese, forma no homem, a gente chama de espermatogênese, e na mulher, ovogênese. Esses processos, eles vão formar essas células sexuais. E aí, a célula que de fato vai ser sexual na mulher é o ovócito, mas a gente tem o hábito de falar óvulo, ok? Então eu botei óvulo aí, mas o correto é ovócito, tá? Então ela vai ter metade da carga genética por causa disso, porque na hora da reprodução, 23 da mãe mais 23 do pai origina então um ser diploide, com todos os seus cromossomos na sua totalidade, e aí formam um indivíduo. Por isso que a gente precisa ter essas duas células para se somarem, ok? Bom, e aí, acabei de falar isso aqui. Na genética, na visão da genética, a formação do indivíduo acontece assim. O espermatozoide, que é haploide porque ele só tem metade da carga genética, só 23, cromossomos, vai se unir a um ovócito também haploide, que também só tem 23 cromossomos, e eles se somam contamente, como na conta mesmo, eles vão somar. 23 mais 23 vai dar 46. Então, esse zigoto que vai formar um novo indivíduo depois de diversas transformações, ele vai ser diploide, com 46 cromossomos. Mas aí, prestem atenção, meus amores, a gente vai falar bastante de reprodução. Mas prestem atenção que as duas células sexuais ou gametas vão formar uma única célula somática. E aí essa célula somática vai sofrer diversas divisões celulares do tipo mitose, tá? Que é um tipo de divisão que vai originar, fazer com que esse indivíduo cresça, forme todos os tecidos, células e órgãos do nosso corpo. E a partir de todo esse processo vai ter, então, um novo indivíduo, que não necessariamente vai ser idêntico à mãe ou ao pai. Ele vai ser semelhante, ele vai ser da mesma espécie, mas não necessariamente idêntico. Por causa do que, meus amores? Por causa da variabilidade genética. Novamente a gente fala a mesma coisa, Mas é isso que faz com que dois irmãos sejam diferentes. Um tenha o olho castanho, o outro tenha o olho verde, mesmo sendo às vezes do mesmo pai e da mesma mãe. É claro que quando forem de pais e mães diferentes, essas diferenças vão ser maiores, mas pode acontecer de pais iguais, mesmo pai, mesma mãe, originarem filhos diferentes. E não tem nada a ver isso, gente. São irmãos do mesmo jeito, tá? Geneticamente, eu não vou nem falar socialmente, tá? Bom, então eu tenho aí uma imagem ilustrativa para mostrar que a mãe, ela é um organismo diploide, ou seja, 46 cromossomos, e a sua célula sexual, o seu gameta, que é o ovócito, vai se juntar ao espermatozoide do pai, e aí vão formar, então, através da união destes gametas, reprodução do tipo sexuada, forma, então, uma célula diploide, e essa célula passa pelos processos e forma, então, o embrião e futuramente o indivíduo, ok? Tudo que eu já falei para vocês só está representado aqui num esquema didático e visível. E aí eu quero falar com vocês também de duas coisas, genótipo e fenótipo. Meus amores, genótipos vêm de gen, então é a constituição genética, é aquela carga genética que você tem. Já o fenótipo é o genótipo mais o meio,
Ai, professora, como assim? Bom, vou falar aqui claramente. Eu nasci de cabelos castanhos. O meu genótipo é para cabelo castanho. Eu posso raspar o cabelo, eu posso cortar o cabelo, eu posso alisar o meu cabelo e o meu gen vai ser castanho. Toda vez que ele crescer, ele vai crescer castanho. Eu posso pintar de vermelho, de azul, de amarelo, de roxo, mas ele vai crescer castanho. O meu genótipo é para cabelo castanho, mas o meu fenótipo é o que você vai ver. Se ele tiver natural, você vai ver igual ao genótipo, castanho. Mas se eu quiser botar de amarelo, verde fluorescente, o fenótipo vai ser verde fluorescente. Então, o fenótipo ele tem a influência do genótipo, mais a interferência externa do meio. Eu também posso falar aqui outro exemplo, a cor da pele. Eu posso ter uma cor da pele, mas amar sol, ficar lá torrando, esqueço o câncer de pele, mas fico lá tostando, e aí eu fico morenaça, né? E não sou daquela cor toda. Eu tive a interferência, ok? E aí eu tenho vários exemplos, plásticas, eu posso aumentar o meu seio, diminuir o meu seio, o meu gen eu não altero. Ok? Então, o genótipo é o meu gen, é o que eu vou passar para o meu filho. Se eu tiver o nariz e fizer uma plástica nele, o meu filho vai receber o gen do nariz antes da plástica. Ele não recebe da plástica, tá? Então, o genótipo é a minha carga genética e o fenótipo tem a influência da minha carga mais a interferência do meio. E aí, meus amores, a gente para por aqui, porque a gente vai falar um pouquinho de reprodução assexuada no próximo vídeo e ao longo deste bimestre a gente vai falar de reprodução humana e vai entrar nessa parte maravilhosa que é a formação do indivíduo, ok? Dúvidas? Não esqueçam, tiraremos no nosso próximo encontro. Continuem se cuidando. Um beijo para todos. Até!